Certo? Então, quando é a santidade, mas sem a humildade, então essa santidade acaba, por assim dizer, queimando, né? Vamos falar assim, que era o que estava acontecendo com o Rabi Shimon ben Yochai, que é esse exemplo, ou que foi o que aconteceu com relação aos filhos de Aharon, que eles estavam nesse nível de santidade. Só que aí é um nível de santidade que quando olha para a matéria, não dá permissão, não vê a matéria como algo inferior, como algo impuro. Então, e nesse nível dos filhos de Aharon, não permite esse nível, a pessoa não quer ter contato com isso, não quer, e aí o que aconteceu? Foi que então eles não tiveram então eles não queriam voltar, enfim, o nível deles não permitia voltar, não permitia aceitar a matéria, eles consideravam a matéria como impura nesse nível, a matéria como algo negativo, então acabou falecendo não porque eles não, diferente dos Kohanim Gedolim falsos e corruptos, que o falecimento foi porque foi um nível muito elevado que eles não estavam preparados para isso, e quando esse nível muito elevado pega a pessoa não é recipiente para isso, ela acaba falecendo. Aqui eles eram recipientes para esse nível elevado, no sentido que, mas só que estava sem humildade. Então eles estavam nesse nível elevado, estavam com tudo, só que estava sendo com gavá, estava sendo com orgulho. Uhum. É mais só para a gente trazer uma ideia, assim, olha só, é que nem uma pessoa, isso é muito interessante com relação, ou seja, é uma pessoa que ela serve a Deus 100%, ela faz tudo aquilo que está escrito na Torá e consegue ganhar, ou seja, ela não faz nenhuma verá. Estamos falando aqui de um cara que é esforçado, ou seja, o cara não deixa com que não deixa que o Yetzer Hará ganhe dele. Quer dizer, o cara tem que passar por desafios difíceis. Uhum. Não é fácil. A gente conhece. Enfim, nós conhecemos a vida. Enfim, o Hashem colocou muito Yetzer Hará em várias coisas. Uhum. Até interessante, né? Tem algo interessante sobre a Parashá da semana, que, enfim, não sobre uma Hatzita Shekel. Nós, se Deus quiser, em Purim, iremos dar uma Hatzita Shekel, que é a metade, Hashem falou, né, que para perdoar o povo judeu, do Reta Egel, para perdoar o povo judeu do pecado do bezerro de ouro, cada um tinha que dar metade de um shekel. Por que tinha que dar cada um metade? Então existem as respostas clássicas, né? Porque cada um dava metade, enfim, cada judeu é metade, e tem que se sentir que é metade, e o outro completa ele, o outro que vai complementar, que vai fazer integrar, que vai fazer ser integral, que a gente é só metade, sem o outro a gente precisa do outro para completar a gente, enfim, quer dizer, cada um é responsável pelo outro, por isso cada um deu metade. Outra explicação, que a metade é a gente, metade é Hashem, enfim, que a gente tem que fazer a nossa parte, Hashem vai fazer a parte dele. E de acordo com essa explicação que eu vou mencionar agora, é também que Hashem é a outra parte. Mas o que significa Hashem é a outra parte? De acordo com essa explicação, muito interessante, muito bonita, muito profunda, por assim dizer. Parece rápido, mas só que que assim, cada um tem que dar a metade, porque a gente pecou, fizemos o pecado de bezerro de ouro, então cada um tem que dar uma Hatzita Shekel, cada um tem que dar a metade de um shekel, por causa do pecado que a gente fez. Mas por que só metade? Porque a gente só fez metade do pecado. Quem é responsável pela outra metade do pecado? Hashem. Porque Hashem é responsável pela outra metade do pecado? Porque aí o versículo, porque ele é que colocou todas as tentações, ele que colocou todas o Yetzer Hará, ele que colocou o desafio, ele colocou sobre nós, enfim, aquilo que está nos puxando para fazer o pecado. Então ele colocou, enfim, as tentações, as dificuldades, a vontade de pecar, ele que colocou dentro de nós, por assim dizer. Enfim, a gente tem que trazer metade, mas Hashem também tem que participar, por assim dizer, porque como Hashem próprio ele se expressa sobre si mesmo, né? Eu tenho que trazer uma capará, eu tenho que trazer um korban, um sacrifício de perdão para mim, porque eu criei o Yetzer Hará, enfim, porque eu causei, enfim, todas as tentações, as dificuldades, enfim, um lado negativo. Sem dúvida, a pessoa ela tinha que ter o controle de conseguir ganhar, de conseguir vencer. Mas, quer dizer, Hashem fala, enfim, eu também faço parte nisso daqui. Então a gente traz metade e Hashem traz metade. A gente traz metade porque a gente não se controlou, e Hashem traz metade porque ele que criou tudo isso, essa tentação, essa vontade para que a gente faça o pecado. Agora, aqui a gente está tratando justamente de uma pessoa, quis trazer, né, para mostrar, enfim, que existe muito essa dificuldade.
Então, aqui a gente está falando sobre o quê? Sobre uma pessoa que ganhou do Yetzer Hara. Quer dizer, o cara não pega, não faz coisa errada. É difícil, o cara consegue ficar sem ter pensamentos negativos, consegue ficar estudando o Torá, não perde tempo, porque Bitul Torá também, enfim, não perde tempo, ele está estudando o Torá o tempo inteiro, não gasta tempo com besteira. A pessoa que ela perde tempo e não estuda a Torá, isso também é, na verdade, um pecado. Enfim, existe uma mitzvah de Torá o tempo inteiro, quer dizer, ele é uma pessoa que não fala Lashon Hara, enfim, não fala Lashon Hara, não fala mais, toma cuidado com a boca, kasher, Shabbat, ele se cuida de tudo isso, quer dizer, então, sem dúvida, é uma pessoa que ela cumpre a Torá 100%. Cumpriu a Torá 100%, só que ele tem uma coisa que é a ideia do ego, a ideia do orgulho. Então, quer dizer, tá cumprindo 100% da Torá, mas ele tem o ego dele, ele tem o orgulho dele. Tá? Então, isso é muito interessante. Quer dizer, agora, haveria aqui algo negativo, vamos chamar assim? Haveria aqui, quer dizer, e uma pessoa que ela está nesse nível é muito, quer dizer, qual seria o lado negativo disso, vamos chamar assim? Ou seja, a princípio, ele está cumprindo toda a Torá, e está se esforçando, realmente ele venceu o Yetzer Hara, não assim, derruba o Yetzer Hara, enfim, não deixa com que ele vença com relação a Verá, mas ele faz tudo isso baseado num certo ego, baseado num certo orgulho. Se ele se orgulha disso daqui que ele está, né, no sentido de ele ter orgulho, não só tem orgulho positivo, mas aqui tem orgulho negativo, que ele acaba se sentindo, eu fiz, eu consegui. Só que, de acordo com o que a gente está falando, justamente é isso que a gente também é algo bem profundo, interessante, que se a pessoa ela não vai ter o que é a humildade, justamente? É, na verdade, conseguir fazer o trabalho de transformação, entender que tem algo negativo, entender que tem algo enfim, que não está no seu nível, no nível da gavá, no nível do orgulho. Só permite, eu vou me elevando, e aquilo que é negativo, aquele judeu, ou aquela coisa que no momento não está servindo a Deus, não está conectada com o Criador, é impuro, então não tem conexão comigo, aquilo eu afasto de Hashem, aquilo lá, a sensação, enfim, como eu vou agir, quando eu estou no meu sentimento de orgulho, então eu não vou fazer nada errado, me conecto com Hashem. Só que como eu vou enxergar, como eu vou ver as coisas que são contra Hashem no momento, a pessoa que está fazendo um averá, ou alguma situação que não vai de acordo com a Torá, eu vou simplesmente ver como algo errado e vou queimar aquilo. Se não estiver de acordo com o nível que eu me encontro, nesse nível espiritual, então eu vou negar aquilo, aquilo é ruim, vou afastar aquilo. Para eu permitir que aquela coisa se transforme e vai se conectar com Hashem, enfim, eu falar, para eu, na verdade, ter um bom olhar sobre aquilo, e falar, não, eu consigo transformar, eu consigo elevar isso, mesmo que isso é algo negativo, mesmo que isso é algo que no momento não está nesse nível adequado, eu vou ter um bom olhar para aquilo, para conseguir, sem dúvida, para conseguir elevá-lo. Para isso eu preciso de humildade. Então, quer dizer, se não tivesse a humildade, então, na verdade, se a pessoa não tiver humildade, ela sempre vai só estar na elevação, mas não vai fazer o trabalho com a matéria. O que é o trabalho com a matéria? O trabalho com a imperfeição. O trabalho com aquilo... Então, o tzadik seria isso. O tzadik, ele é perfeito. O tzadik, ele representa a perfeição. Se o Baal Teshuvah significa aquele que não está perfeito, ele é um mundo imperfeito, e agora ele vai, de alguma maneira, obviamente, tentar mudar, vai tentar se autotransformar, fazer o trabalho da transformação. Então, se o tzadik, sem dúvida, ele tem a vantagem que ele é perfeito, mas se ele não tiver a navá, não tiver a humildade, como ele vai olhar para a pessoa que está pecando? Como ele vai olhar para situações erradas? Vai queimar. Como ele vai amar o próximo? Sim. Ele vai afastar. Porque ele vai dizer... Não, uma situação, algo negativo. Então ele não vai ter... E de uma certa maneira ele tá se baseando, porque isso não é santo, isso aqui é algo impuro. Então, saúde. Obrigado. Então ele quer se conectar, enfim, o objetivo dele é se conectar com o santo, e ele está se conectando com o santo sem dúvida, porque ele está fazendo todo o trabalho da Torá, está fazendo tudo certo. Só que o trabalho no mundo imperfeito, isso ele não vai fazer. Isso é algo muito interessante, enfim. O nosso mundo tem o trabalho da perfeição, com a perfeição tem o trabalho com a imperfeição. Hashem criou, tem os dois. Aquilo que é o tzadik, aquilo que é o Baal Teshuvah. Aquilo que é... Então,
existe um trabalho que é o trabalho de conexão com Hashem, que a pessoa ela se eleva, enfim, ela tem esse sentimento de santidade, mas aqui o trabalho principal que Hashem ele quer é justamente a transformação do nosso mundo, a transformação da matéria, ou a transformação do homem que está pecando, em fazer com que aquilo que era impuro, por assim dizer, ou que era laico, profano, se torne santo. Só que se a pessoa é tzadik, e ela não tem humildade, ela vai olhar diretamente aquilo que é laico, aquilo que é profano, ou aquilo que é, ou a pessoa que está fazendo algo errado, como algo que é 100% negativo, e não vai dar essa possibilidade para que isso se transforme, para que isso se conecte com a Hashem. Ele vai simplesmente, não, isso aqui é errado, não quero, eu quero afastar isso daqui de mim. Enfim, Rabbi Shimon Bar Yochai, depois dos 12 anos da caverna, ele viu coisas erradas, ele viu pessoas que não estavam se comportando num nível espiritual correto, positivo, enfim, né? Então por isso acabou queimando aquela situação, ele não deu espaço para aquilo. Então para a pessoa ela poder dar espaço, mesmo ela está num nível super santo, e ela vê algo que é errado, pelo menos ao nível dela, ou até que realmente seja contra a Torá, para ela poder dar esse espaço para aquilo, e através disso que aquilo possa se transformar. Para isso é necessário a humildade, quer dizer, porque senão ele fica muito, né, não, eu sou santo, enfim, essa santidade, como eu vou estar lidando com algo que é negativo? Como eu vou dar espaço para algo que é negativo? Como eu vou estar baixando o meu nível, né? Como eu vou estar baixando o meu nível eu vou estar descendo de um nível espiritual tão elevado para fazer um trabalho que a princípio é tão baixo, a princípio que com relação ao meu nível é baixo. Assim, é um sentimento que pode haver quando o trabalho da pessoa de santidade é baseado no ego. Se o trabalho da pessoa de elevação é baseado no ego, então ela não quer ter contato com aquilo que está num nível baixo. Uhum. O que faz que a pessoa, ela sim, por assim, mesmo estando num nível elevado, sim vai falar, não, tem esse nível baixo, eu preciso trabalhar, meu objetivo, enfim, tem que conseguir transformar aquilo. Existe aqui o trabalho de transformação, ou seja, eu tenho que, por assim dizer, eu tenho que deixar meu nível elevado para me conectar com aquilo, mas para que a pessoa faça isso, então, obviamente, no sentimento é através da humildade, para que a pessoa ela tenha esse sentimento, na verdade, de entender que, na verdade, não é aqui o sentimento dela, a kedushá dela, que ela é santa. Aqui tem um trabalho a ser feito de Hashem. Aqui tem um trabalho a ser feito porque a Hashem está pedindo. Então, mesmo que eu estou num nível super elevado, eu consigo dar espaço para aquilo que a princípio não está no meu nível, que não está nesse nível elevado, para justamente transformar aquilo, para justamente conseguir levar aquilo e trazer santidade para aquilo, para que aquilo se transforme. Então, não estou pensando em mim, não estou pensando na minha santidade, no meu ego, no nível que eu estou. Eu estou nesse nível, tudo bem, mas não estou pensando em mim, estou pensando na verdade em como eu me conecto com a Hashem. Então, sem dúvida, eu estou nesse nível e eu me conecto com a Hashem nesse nível, mas se tem uma outra coisa que não se encontra ainda nesse nível, meu objetivo é conseguir ter a abnegação de não sentir o meu ego e descer de nível, vamos chamar assim, e trabalhar com aquelas pessoas, que aquelas pessoas também são santas, que aquela situação que agora que no momento é laica, tem a possibilidade de transformá-la e trazê-la para o Criador, e aproximá-la para o Criador. Uhum. Quer dizer, enfim, e para isso precisa, na verdade, justamente da humildade, que aí a pessoa, então, ela olha de maneira diferente para aquilo que não está no nível dela. Se ela está pensando no nível dela, eu estou nesse nível e eu vejo algo errado, eu tenho um sentimento de ego com relação àquilo, que lá não está, né? Mas o que importa é a conexão com Deus, e não aquilo que eu estou sentindo, mas a conexão com a Hashem. Então, sim, a pessoa não está pensando, né? Ela não vai olhar para aquilo lá como algo inferior, como algo que não está. Ao contrário, eu tenho aqui o objetivo de conectar tudo com a Hashem, tanto eu, tanto aqui, e tudo, como aquela pessoa, e aquela situação, né, e a natureza laica e profana, ela vai ter uma percepção, uma visão, um prisma diferente com relação aquilo que no momento não se encontra no nível elevado. Não vai olhar aquilo como algo sujo, como algo impuro, algo que está longe do nível dela. Não. Vai olhar aquilo lá como uma oportunidade, uma chance que ela tem de justamente poder fazer com que aquilo também se aproxime de Hashem, com que aquilo também se transforme em algo de santidade, em algo santo. E só para terminar, que é justamente algo muito bonito, que é justamente, então, quer dizer, a ideia que a gente está falando é o seguinte, é a elevação para Deus, mas que vem através da humildade. Elevação para Deus, elevação, conexão com Hashem, mas não esquecer da
da humildade. Santidade com humildade. Então, o Korban é o que? É a pessoa se elevando, a pessoa se aproximando de Hashem, a palavra kiruv, né? Kiruv, a pessoa está se aproximando para Hashem, Korban, lekarev, só que com humildade. Então, aproximação, pessoa se aproximação com humildade, santidade com humildade. E onde a gente vê isso daqui? A gente vê isso daqui uma coisa muito bonita, uma coisa muito interessante. O Medrash fala pra gente, o Medrash nos conta que da onde o costume era, enfim, o costume era na escola, enfim, para as crianças, né? Quando você vai ensinar uma criança na escola, por onde você começa? Olha, bem. Não, primeiramente por Humash, certo? Pelo Humash, enfim, semana superior no Humash. Mas existe algo muito interessante que o que o Medrash nos traz, que o costume era que as crianças começavam a estudar no Heider, na escola, as crianças elas começavam a estudar por o quê? Pelo livro de Vaikra. Ah, é verdade, eu lembrei agora. Teve uma vez que a gente teve um shiur lá na sinagoga e a gente falou isso. Quer dizer que as crianças, por onde começava no Heider, na escola judaica, por onde elas começavam, o estudo delas não era pelo livro de Bereshit, não era pelo livro de Shemot, nem Bamidbar, nem Dvarim, mas sim pelo livro de Vaikra, Levíticos. E aí a pergunta, enfim, o que tem a ver as crianças com o Levíticos, enfim, com a ideia do Korban? Então, de acordo com essa explicação que nós estamos trazendo, enfim, uma explicação que traz aqui, Rabbi Mordechai HaKohen, de acordo com essa explicação que nós estamos falando, a ideia das crianças, que por isso elas começavam a estudar justamente no livro Vaikra, não, então tem o lado da elevação. Ele pergunta, as crianças não têm tanto a ver com esse lado de elevação, elas não estão nesse nível, enfim, o nível de elevação é para uma pessoa que talvez ela já é mais estudada, para um cabalista, enfim, para uma pessoa que ela já tem o Korban, enfim, essa entrega, esse nível, enfim, da pessoa ela ter estar espiritualizada, a princípio para uma pessoa mais adulta. Então, por que as crianças começavam pelo livro de Vaikra? Aí ele responde, porque justamente não pelo aspecto da aproximação, mas pelo aspecto da anulação. Ficou claro, enfim, que tem o aspecto da anulação, da santidade e o aspecto da pureza, o aspecto da humildade. Então, em santidade, talvez as crianças não estão nesse nível, enfim, de entender coisas santas, enfim, mas no aspecto de pureza e de humildade é justo isso que elas representam. Elas representam, na verdade, o estudo sem o ego. O estudo sem a pessoa se doutorar, a criança não tem ego, ela se doutorar porque ela, enfim, como ele traz aqui, enfim, o dito da Gemara, né, um dito da Gemara em Masechet Shabbat, no Tratado de Shabbat, na página 119, que o mundo ele só existe, ele se apoia sobre o sopro, enfim, sobre as palavras, sobre o sopro das palavras de Torá das crianças. Amar Reish Lakish, falou Reish Lakish, Mishum Rabi Yehuda Nesiah, em nome de Rabi Yehuda nasci, Ena Olam Mitkayem, Ela Bishvil Hevel Tinokot Shel Bedram, somente pelo sopro, certo? Pelo sopro, pelas palavras que saem das crianças, do estudo das crianças. Aí o Amalei Rav Papa Leabai, então Rav Papa falou para Abai, Didive Didachma, e o nosso estudo, e o teu estudo, né? Não tem esse valor, pessoas muito santas. Então, quer dizer, essa explicação que ele está dando, na verdade, quer dizer, o que ele quis, o Rav Papa quis falar, né? Ele falou, e o meu e o seu? Ele está explicando o seguinte, Rav Papa estava falando o seguinte, será que nós somos pessoas, enfim, elevadas, pessoas santas? Obviamente não estava com gava, mas ele queria falar, a gente tem a nossa, será que uma criança, a gente está num nível, somos sábios da Torá, então será que a gente não tem uma vantagem sobre... A gente não tem valor? Não tem valor, ou será que as crianças estão nesse nível de santidade que nós estamos? Enfim, porque o nosso... Aí ele falou... Aí ele respondeu, Amalei enodomer hevel sheish boched, não pode comparar um hevel, um sopro que tem pecado, para um sopro que não tem pecado, né? Palavras de alguém que tem pecado e palavras de alguém que não tem pecado. As crianças não têm pecado, nós já temos. O que quer dizer? Eles eram pessoas santas, não eram pessoas que Deus nos livre tinham feito alguma coisa, eram tzadikim, uma explicação muito bonita da Hassidut, enfim, do livro, que explica essa ideia sobre essa Gemara, essa passagem talmúdica. O que estava acontecendo aqui?
de acordo com o que a gente está explicando, a gente consegue compreender um pouco melhor. E que na realidade, ó, aí ele falou, eles também, eles eram tzadikim, eles não tinham pecado. Então não pode entender a Gemara literalmente, enfim, que a gente tem pecado e eles não. Eles eram tzadikim. Os dois não têm pecado. Então, mas que quando a palavra het, na verdade, de acordo com a Hassidut, vem da linguagem de falta. Het quer dizer uma falta, uma falha. Não quer dizer um pecado. Mas pode significar também uma falta. Falta do quê? Quer dizer, o que era isso? É a ideia do ego. A criança, a gente pode ser que é santo, falou Abaye para ele. A Rafa perguntou, e a gente não tem um nível de santidade mais alto, talvez até mais elevado que eles? Abaye falou, pode ser que realmente a gente tem um nível mais elevado, temos mais consciência, a gente já atingiu níveis elevados, santidade. Nisso pode ser que a gente talvez até tenha mais, mas com relação ao aspecto de pureza e humildade, então não pode comparar entre alguém que já tem ego e alguém que ainda não tem ego. Quando ele falou para Vachet, não quer dizer pecado, quer dizer, não pode comparar entre o nosso da Torá, que já está envolvido com algum tipo de sentimento, algum tipo eu sou o que estou falando, eu estou manifestando a minha opinião, por assim dizer. Sem dúvida que, assim, só para falar, né, não é, no sentido comum, a Hashem fez nós, então a gente sempre tem que ter a minha opinião, a sua opinião, cada rabino tem, enfim, cada pessoa tem. Mas aqui já se manifesta, se expressa um certo aspecto de ego, vamos chamar assim. E obviamente isso faz parte do mundo que Hashem criou. Então ninguém está negando, ninguém está falando que isso é um fato. Então é assim que nós devemos seguir, vamos chamar assim. A não ser se a pessoa consegue chegar nesse nível de anulação total. Mas aí já é um nível realmente muito elevado, que nem Abraham, enfim. E as quatro pessoas, enfim, que nem faleceram, quer dizer, não tinham ego nenhum, enfim, e vieram a falecer só pelo pecado de Adão, pela questão da cobra. Betioshel Nachash. O normal é sim que cada um tem a sua, eu tenho uma opinião, você tem outra, enfim, cada um tem a sua opinião, e por isso está tudo certo dentro do nível que a Hashem nos criou. A gente tem que, obviamente, fazer cada